Boa noite para os irmãos. Para mim é uma alegria imensamente acerca da palavra do Senhor nessa noite. Tá bom, obrigado. Eu amo o pedestal. A primeira coisa que eu falei para o Roberto foi: não esquece do meu pedestal. Gente, eu tenho uma palavra para vocês nessa noite que Deus tem colocado no meu coração durante muitos anos, muito tempo, e eu nunca tive a oportunidade de falar acerca dessa palavra, e eu gostaria de dizer para vocês nessa noite. Nós vivemos uma época marcada por muitas tristezas, por muitas angústias, por muitas tribulações. Eu fiz uma pesquisa muito rápida e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela declarou que com a pandemia houve um aumento de 25% a 30%, a 40% no aumento de depressão e crise de ansiedade que tomou de conta da população mundial. Marcado pelo medo, marcado pelo luto, marcado pela solidão. E de fato nós vivemos em um mundo assim, marcado por tragédias, marcado por angústias, lágrimas e profundas tristezas. E há um personagem na Bíblia que a gente conhece bastante, e ele é chamado por alguns de o profeta chorão, chamado Jeremias. E esse homem, assim como você, assim como eu, viveu também dias terríveis, dias de amarguras, de tristezas e de profundas agonias na sua alma. Mas teve um determinado momento na vida do profeta Jeremias, que teve o seu chamado um tanto quanto curioso, porque ele se sentia incapaz de se tornar um profeta do Senhor. Ele se dizia: eu sou apenas um menino, eu não consigo me expressar. E Deus chama o profeta Jeremias e diz que ele seria profeta às nações e que Deus colocaria na sua boca as palavras que ele deveria falar, não somente ao povo de Israel, mas também a todas as nações da sua época. Só que esse profeta percebe que no caminhar do seu ministério, durante 40 anos, 4 décadas, basicamente 4 reis, o profeta percebe que nem sempre o seu caminho foi um caminho triunfalista, que nem sempre o seu caminho foi marcado pelo sucesso ministerialmente falando. O profeta Jeremias, ele foi acusado de ser um traidor da nação de Israel, só para vocês terem ideia. O profeta Jeremias foi tido pelo povo como inimigo do povo, porque o profeta era aquele que falava não aquilo que o povo queria ouvir, mas aquilo que Deus queria falar aos seus corações. Jeremias foi traído pelo povo, foi jogado numa cova, numa cisterna, sofreu o risco de ser apedrejado, criou muitos inimigos. Até que ele viu que as advertências que ele falava para o povo, um dia haveria de se cumprir. E ele então contempla Nabucodonosor, a grande Babilônia, invadindo a cidade de Jerusalém. E essa cidade então fica em ruínas. E há um versículo que eu gosto muito, que é o que eu quero usar aqui nessa noite, é o texto de Lamentações, capítulo de número 3, a partir do verso de número 19. Lamentações, capítulo 3, verso de número 19. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro de Lamentações, mas ele é considerado o maior lamento que existe no Antigo Testamento, além de alguns salmos de lamento existentes em Salmos.
Esse versículo ele é bastante interessante, a partir do verso de número 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Verso 21, que é o versículo tão conhecido, não somente pelo meio cristão, mas pelo meio secular. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Minha é a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Bom é o Senhor para os que esperam nele e para a alma que o busca. Amém. Então essa é a palavra que eu queria analisar com vocês nessa noite. Como eu acabei de dizer, o profeta Jeremias é esse homem de dores. É esse homem que viu o sofrimento do seu povo. E quando ele escreve o livro de Lamentações, ele está com seu coração completamente angustiado. Agora, existem algumas curiosidades sobre o livro de Lamentações. A primeira delas, se você observar aí na sua Bíblia, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4 e capítulo 5, você vai perceber que contém apenas 22 versos, ou 22 versículos. 22 é o número de letras do alfabeto hebraico, da letra Aleph até a letra Tal. E o profeta Jeremias organiza a sua poesia, o seu poema de lamento, de uma maneira tão estruturada e tão organizada, que ele faz esse lamento em forma de acróstico, ou de acróstico, como alguns costumam dizer. O acróstico nada mais era que uma forma literária de você expressar um sentimento completo, um sentimento abrangente, um sentimento poderoso dentro da sua alma. Cada letra do alfabeto hebraico em um acróstico é onde o profeta, que é poeta aqui nesse texto, ele começa a falar as suas frases. Então ele pega o capítulo número 1, por exemplo, que contém 22 versos. Cada letra do alfabeto hebraico, o profeta vai iniciando uma palavra, vai iniciando uma poesia. Isso acontece no capítulo de número 2, isso acontece no capítulo de número 4, no capítulo de número 5 não foi feito em forma de acróstico, mas ele contém também 22 versos. Quando chega aqui no capítulo de número 3, o profeta Jeremias faz algo mais forte ainda. Você repara aí, você pode ver no finalzinho do capítulo número 3, que ele tem 66 versículos. 66 versículos é como se o profeta Jeremias pegasse cada letra do alfabeto hebraico e elaborasse 3 frases, 3 poemas. Ele repete 3 vezes o alfabeto hebraico. Isso traz uma estrutura poética tão grande nesse texto, mas tão grande, que segundo alguns especialistas, seria como se fosse um sentimento completo do profeta. Um sentimento completo de um poeta. Quando o poeta ele quer transmitir um sentimento profundo, um sentimento abrangente, ele faz uso do acróstico. Em outras palavras, quando o profeta Jeremias, ele pega da letra Aleph até a letra Tal, que é a última letra do alfabeto hebraico, são 22 letras, o profeta Jeremias está querendo dizer literalmente, eu vou expressar o meu sofrimento aqui, de A a Z. Não tem essa expressão que as pessoas utilizam por aí? Eu amo você, de A a Z. Ou seja, eu encontro várias palavras em todo o alfabeto para expressar o meu sentimento. Quando o profeta Jeremias utiliza isso na língua hebraica, do Aleph ao Tal, ele está querendo dizer, o meu sentimento é um sentimento completo. Quando o profeta Jeremias utiliza o alfabeto hebraico 3 vezes, no capítulo de número 3, ele está querendo refrisar
que o sentimento que passa no seu coração é um sentimento profundo, é um sentimento angustiante, é um sentimento desesperador, é um sentimento que ele não tem para onde ir, é um sentimento completamente marcado por lágrimas. E aliás, todo o livro de Lamentações, ele está recheado de lágrimas, de tristezas. Se não veja, por exemplo, o capítulo de número 1 de Lamentações, a título de introdução, no verso de número 1, ele retrata a nação de Israel como viúva. No verso de número 2, ele vai dizer de lágrimas que correm pela face. Olha o verso de número 4 do capítulo 1, ele vai falar de caminhos de luto, reunião solene, portas desoladas, sacerdotes gemendos, virgens tristes. Verso de número 5, ele vai falar que os adversários triunfam e prosperam. Verso de número 6, ele vai dizer que Israel perde o seu esplendor. Verso de 8 a 10, ele vai dizer acerca do pecado de Jerusalém. Ele vai dizer ainda no verso de número 11 do capítulo 1, que havia muita fome na cidade. Então você percebe que ele mostra nesse lamento a profunda dor, a profunda angústia desse povo. Quando você chega no capítulo 2, Jeremias fala da mesma maneira. Se não veja, por exemplo, o verso de número 1 do capítulo 2, ele fala sobre a ira do Senhor. No verso 2 ele fala, devorou o Senhor. Verso de número 3 ele fala, no furor da sua ira. Verso de número 4, entesou o seu arco. Ainda vai dizer, derramou o seu furor. Verso de número 5, tornou-se o Senhor como inimigo. Verso de número 6, demoliu com violência o seu tabernáculo. Verso de número 7, rejeitou o Senhor. Verso de número 8, intentou o Senhor destruir. Ora, se não vejo o verso de número 17, fez o Senhor o que intentou. Em outras palavras, o profeta Jeremias está declarando aqui, literalmente, que Deus se voltou contra aquele povo. E aquele povo estava vivendo em profundas angústias e profundas agonias. Quando ele chega no capítulo 3, ele vai continuar o seu lamento, até chegar nesse clímax do verso que nós lemos. O profeta Jeremias está completamente banhado em lágrimas. Ele está completamente banhado em seu desespero existencial. Se não veja, por exemplo, alguns versos do capítulo de número 3, antes de chegar no clímax, de trazer à memória aquilo que poderia dar esperança. Olha o verso de número 1, ele fala sobre o furor de Deus. Verso de número 2, ele me levou e me fez andar em trevas. Verso de número 3, deveras ele volveu contra mim a sua mão. Verso de número 4, fez envelhecer a minha carne. Olha o verso de número 5, edificou contra mim. Verso de número 7, cercou-me de muros. Verso de número 8, quando eu clamo e grito, ele não ouve a minha oração. Verso de número 9, diz que Deus fechou os seus caminhos, caminhos fechados. Verso de número 10, fez-me como urso à espreita. Verso de número 11, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Verso de número 12, ele entesou o seu arco e me pôs como alvo diante da sua flecha. Olha o verso de número 16 de Lamentações, do capítulo número 3. Fez-me quebrar como pedrinhas de areia os meus dentes, ou seja, Deus me despedaçou. Esse é o lamento do profeta Jeremias. Essa é a situação existencial do profeta Jeremias, de um homem que está vivenciando terríveis angústias no seu coração. E quando ele diz aqui no verso de número 18, ele já está completamente na lona. Quando ele diz, disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. É como se o profeta Jeremias aqui estivesse literalmente na lona.
no chão, angustiado, choroso, completamente em uma profunda decepção com toda a situação que estava acontecendo ao seu redor. O verso 19 é tão profundo que ele utiliza dois elementos aí para poder expressar sua aflição e o seu pranto e o seu lamento. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. É como se ele olhasse para a vida dele, é como se ele olhasse para aquela destruição de Jerusalém, é como se ele olhasse para aquele povo que estava triste e abatido por conta da tragédia, por conta da desgraça, por conta dos juízos, olhasse para aquilo tudo e simplesmente dissesse: a minha alma se angustiou, a minha alma está amarga, a minha alma está vivendo esse drama do amargor na minha vida. É como se quando ele se lembrasse, aí no verso de número 20, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. O profeta Jeremias está aqui dizendo que quando ele se lembrava das dores, isso colocava ele num patamar em que ele não conseguia mais contemplar a beleza da vida. Ele olhava tanto para o sofrimento, ele olhava tanto para o que aconteceu no passado, ele olhava tanto para esse momento de lágrimas, que ele não conseguia perceber a beleza que havia diante do horizonte. Ele não sabia contemplar, ele não sabia seguir a vida adiante. E de fato, meus amados irmãos, existem muitas memórias na nossa vida, no nosso coração, que muitas das vezes nos faz abater a nossa alma. Existem muitas memórias, existem muitas marcas, existem muitos acontecimentos na nossa vida que, se a gente for remoer, se a gente ficar guardando isso no coração, o nosso coração vai empedrar e vai fazer com que a gente não consiga enxergar beleza ao nosso redor. Algum tempo atrás, eu li um livro chamado Ensinando o Macaco a Voar, de uma escritora secular. E essa escritora, muito experiente, ela contava a história dos macacos, que eles subiam na copa das árvores, e eles ficavam contemplando os horizontes, eles ficavam contemplando as matas, eles ficavam contemplando o pôr do sol, eles ficavam contemplando as estrelas. Mas ela fez uma experiência e uma tentativa, e ela descobriu que aqueles macacos, eles, por mais que eles tivessem a necessidade e o desejo de poder chegar além do horizonte, daquilo que eles estavam vendo, parecia que eles estavam acostumados com aquela vida, que eles estavam ali presos, isolados dentro daquela mata, e isso os impedia de ir mais adiante. E aí a autora do livro diz que nós, muitas das vezes, somos incapazes de perceber a beleza que existe no jardim do nosso lado, porque muitas das vezes somos incapazes de observar o jardim existencial dentro do nosso coração. Daí a história do livro, ensinando o macaco a voar. Ou seja, não somente poder contemplar a beleza mais adiante, mas eu saí daquele meu mundo, eu saí daquela minha estagnação. E era justamente isso que estava acontecendo com o profeta Jeremias. Ele estava literalmente na lona, ele estava completamente decepcionado, ele estava completamente angustiado no seu coração. Augusto Cury tem uma frase muito interessante que diz: não existe lembrança pura do passado, o passado é sempre reconstruído. Alguém já disse também que o tempo é um barco partindo, levando o que foi vivido. Quando o profeta Jeremias se lembra desses sofrimentos passados, ele traz à tona toda dor, toda angústia, toda situação de tragédia dentro da sua alma. E isso abatia profundamente o seu coração. E eu aprendi aqui com o profeta Jeremias, sabe, pastor? Aprendi aqui com o profeta Jeremias, porque eu fui uma pessoa
que eu vivi muitas dores na minha internação, por exemplo, no hospital, no Covid. E eu lembro que muitas das vezes quando eu chorava, quando eu reclamava, quando eu angustiadamente ali naquele hospital, olhava para aquela minha situação de dor, para aquela minha situação que eu estava vivenciando ali, sem poder andar, sem poder me locomover, vendo os enfermeiros, as enfermeiras trocando as suas fraldas, te dando banho, colocando comida na sua boca, e de repente o médico descobriu que eu estava com uma doença terrível chamada neuropatia, que até hoje afeta a minha parte esquerda. E eu vou confessar para vocês, a minha situação naquele momento ali, no leito de hospital, a Josi é testemunha, foi um momento de muita reclamação. Muita reclamação. Eu perguntava por que eu estou passando por isso? Por que essa situação de dor? Por que isso aconteceu comigo? E eu lembro que a Josi sempre falava, mas rapaz, você não fala da Bíblia, você não fala de Deus, você não prega Deus, você já não leu a Bíblia tantas vezes, por que você não traz à memória esses versículos da Bíblia que fala sobre Deus, que fala da confiança de Deus? Sabe por quê, meus amados irmãos? No momento das angústias, nos momentos das agonias, no momento das dores, parece que tudo aquilo que a gente quer é ficar livre daquelas dores. Parece que tudo que a gente quer é ficar livre de todas essas angústias. E nós vivenciamos, de fato, esse drama do profeta Jeremias. Nós nos angustiamos, nós deixamos que as dores, que as mazelas, que as tristezas, que o luto abate o nosso coração de tal maneira, de tal forma, que tudo aquilo que conseguimos enxergar é dor e não cor, é dor, somente dor, só angústia, só lágrimas. Não existem pessoas assim? Você vai conversar com ela, ela só sabe falar de doença. Você vai dialogar com ela, ela só sabe falar de luta, de angústias, de tribulação. Ela só consegue enxergar dor. Ela só consegue enxergar tristeza. Ela só consegue enxergar angústia. É como se ela não conseguisse perceber nenhum outro motivo de viver e de sorrir e de se alegrar, além da sua situação de dores. Era isso que estava acontecendo com o profeta Jeremias. Eu lembro que uma certa época, eu sofro de neuropatia, tenho dores terríveis. A neuropatia é uma doença que não tem cura. Fiz uns testes esses dias, eletroneuromiografia, e o médico falou, olha, Sandro, o seu caso é irreversível. Você vai ter que se acostumar a lidar com as suas dores. E de fato a neuropatia é uma dor que não passa. Nesse exato momento eu sinto dor. É uma dor que não passa. A neuropatia é uma falta de comunicação dos neurônios com o nervo que interpreta todo toque como sendo dor. Mas sabe o dia que eu mudei a minha vida? Foi quando eu fui no hospital, na médica da Isabela, a pediatra, e ali naquele encontro, nós até oramos pela médica naquele dia, nós conversamos com a médica e simplesmente a gente tocou no assunto de Covid. E eu falei que eu tinha Covid, tinha tido Covid, tinha sido entubado, tudo. Ela falou assim, pois é, meu marido teve Covid, ficou 4 dias entubado, e o Covid atacou o cérebro, e hoje faz 2 anos que ele está em coma dentro de casa. Ele está em coma dentro de casa, entubado. Não reage, está em estado vegetativo. E aí no meu coração eu falei assim, poxa vida, eu pensando no meu problema, na minha situação, na minha dor, na minha angústia. E aí eu me deparo com uma situação dessa, eu falo assim, poxa vida, o quanto que eu sou ingrato. O quanto que eu sou ingrato. O quanto muitas das vezes nós fazemos dos nossos problemas o maior dilema do mundo. Como se a nossa dor, a nossa angústia fosse a maior do mundo. Como se ninguém sofresse mais além do que nós. Não, não, não. O profeta Jeremias toma uma decisão. E essa decisão é um insight, é uma luz, é um lampejo de otimismo,
é um feeling, é uma sabedoria, é um momento de sanidade na mente do profeta Jeremias, quando ele diz, o verso aí de número 20, 21, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Em outras palavras, eu não quero olhar para o que aconteceu. Eu não quero simplesmente me lembrar dos sofrimentos que eu vivenciei. Eu quero poder trazer à memória aquilo que de fato pode me dar esperança. É como se Jeremias subisse à superfície, uma vez que ele estava afogado em lágrimas e tristeza. Ele se eleva à superfície. Ele tem um momento de lucidez. Ele tem um momento de sabedoria. Ele tem um momento de reconhecimento. Ele tem um momento de pureza. Ele tem um momento de gratidão. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ele toma a decisão de mudar o seu pensamento e tirar ele daquela dor, daquela angústia, daquela agonia. Ele chega no momento de uma vírgula, de um porém, de um momento que ele resolve estancar essa dor que havia no seu peito. Eu não vou olhar para o sofrimento da cidade que foi desolada. Eu quero trazer à memória algo que pode me dar esperança. Ele deixa de alimentar a sua alma de absinto, como ele cita no verso anterior, e ele vai lá nos arquivos da sua memória, e ele procura aquilo que poderia dar esperança. Jeremias toma a decisão de recomeçar. Ele toma a decisão de pensar em algo diferente. Há um comentarista que diz algo interessante. Aqueles que alimentam a alma apenas com lembranças amargas, adoecem. Era isso que estava acontecendo com o profeta Jeremias, ele estava se adoecendo. Aqueles que não se libertam do passado e não colocam o pé na estrada do recomeço, acabam sendo vencidos pela mágoa. Mas Jeremias toma uma decisão diferente. Ele fala, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E existem vários paralelos na Bíblia de pessoas que decidiram tomar a mesma posição de Jeremias. Eu poderia citar, por exemplo, aqui José, um homem experimentado, um homem que foi traído pelos seus irmãos, um homem que foi esquecido na prisão, um homem que foi injustiçado ali por Potifar, a mulher de Potifar, um homem que viveu muitos dramas, muitas dores, muitas lágrimas, mas teve um período na vida desse homem, de José, que foi maravilhoso, onde ele estava lá no Egito, onde ele já tinha conquistado tudo. Ele tem um filho, e o primeiro filho que ele tem, ele coloca o nome do seu filho de Manassés. Sabe o que é Manassés? Manassés quer dizer esquecimento. Ele diz, Deus me fez esquecer de todo o sofrimento vivido. Deus me fez esquecer de toda lágrima, de toda tristeza, de tanta angústia. Mas se não bastasse isso, José tem um segundo filho. E a Bíblia diz que ele coloca o nome daquele filho de Efraim. A palavra Efraim quer dizer frutificar. Ele diz, Deus me fez frutificar. Ou seja, ele toma a atitude de não somente apagar as dores do passado, muito embora essas dores poderiam ser reais, mas ele prefere esquecer esses momentos de dores e de angústias, mas ele também olha para frente. Ele enxerga beleza além do seu horizonte. Olha só que interessante, também um salmo de Asaf. Olha o que diz o Salmo 73, verso 16 e 17. Ele vai dizer, quando eu pensava em entender isso foi para mim muito doloroso. Quando Asaf olha a prosperidade do rico e a pobreza do justo. Quando ele olha a prosperidade e o sucesso dos ímpios e a desgraça do justo, Asaf começa a reclamar.
Mas olha o que ele diz no verso de número, lá no verso de número 16, 17. Até que entrei no santuário de Deus. Aí ele volta à consciência. Há um outro salmo que eu queria que você abrisse comigo, que fala dessa mesma descoberta. É o salmo de número 77, verso de número 3. Que é um salmo de Asaf também. Olha só o verso de número 3. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Olha o verso de número 5. Penso nos dias de outrora. Trago lembrança dos anos, dos tempos de passado. Olha o que ele diz, o verso de número 9. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou da sua ira? Terá ele reprimido as suas misericórdias? Olha o verso de número 11. Recordo dos feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas desde a antiguidade. Você percebe que o salmista aqui, por mais que ele tentasse se lembrar do passado, de dores e de angústias, mas ele quer também relembrar dos feitos do Senhor, das coisas boas que Deus fez para ele. Isso aconteceu também com Abacuque. Abacuque quer dizer abraçado, aquele que foi abraçado por Deus. Mas Abacuque também, ele vive esse mesmo drama do profeta Jeremias, que é o mesmo drama de Asaf, de olhar a ruína do seu povo, de olhar o sofrimento do seu povo e ficar sem entender. Mas olha só o que Abacuque fala, dos versos 16 a 19 do capítulo 3. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, estremeci dentro de mim, no dia da angústia descansarei. Quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como a das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Em outras palavras, Abacuque, a exemplo de Asaf e também de Jeremias, ele vive esse drama das lembranças, ele vive esse drama das angústias, mas ele cai em si e ele passa a se lembrar das maravilhas do Senhor. Outro personagem que eu poderia fazer um paralelo aqui é Jó. Jó, ele passa a vida toda falando com Deus, brigando com Deus, falando das suas angústias, falando das suas tristezas. E Deus não responde. Até que teve um determinado momento que Deus faz para Jó 73, 74 perguntas. Onde estava tu quando eu fundei os mares? Onde estava tu quando eu fiz o firmamento da terra? Onde estava você quando eu fiz as estrelas e chamo cada uma delas pelo seu nome? Onde estava você quando eu fiz os animais? Onde estava você quando eu fiz as maravilhas? Onde estava tu? Deus responde a Jó com perguntas. Aí Jó, lá no capítulo 42, verso de 2 a 5, olha só como que Jó cai em si. Olha só como que Jó também tem esse clímax de sabedoria diante das tristezas e das angústias da vida. Olha o que ele diz. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você percebe como que esses homens
mesmo diante da dor, mesmo diante das lágrimas, das decepções, das angústias, no momento que parece que eles vão ao chão, no momento que parece que eles vão literalmente à lona, no momento que parece que os seus pés vão tropeçar, vão cair na murmuração, num profundo lamento, num total isolamento diante da dor, da situação e das lágrimas, eles emergem e falam: peraí, eu não posso simplesmente ficar entregue a esse período de lágrimas. Eu preciso reconhecer coisas boas, apesar das maldades. Eu preciso reconhecer beleza em meio às tragédias da vida. É isso que esses homens fazem. Agora você me pergunta, o que Jeremias queria trazer à memória para dar esperança? Eu estava falando com o pastor hoje de manhã. Quando a gente vai pregar um texto da Bíblia, a gente tenta ver vários comentários de pessoas especialistas que falam acerca desse texto. Você vai ouvir pregações, você vai ouvir outros sermões, você vai analisar comentaristas. Eu estava comentando com ele: rapaz, como é difícil você achar um comentário hoje em dia para você estudar, porque a maioria das pessoas que vão pregar sobre esse texto, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eles vão pegar para a linha da confissão positiva, do movimento coach. Não, você tem que trazer à sua memória coisas positivas, você tem que pensar positivo, você tem que pensar grande, você tem que confiar, você vai vencer, você vai prosperar, você vai chegar lá. Projete na sua mente coisas positivas que você vai vencer. Só que o profeta Jeremias aqui, ele vai na contramão do movimento coach. Ele vai na contramão, porque ele toma essa decisão, e essa decisão dele é tão profunda, que no verso de número 22, ele vai colocar a base da sua memória. Ele vai falar: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O que Jeremias quer trazer à sua memória não é confissão positiva. O que ele quer trazer à sua memória não é confiar na sua própria força. O que ele quer trazer à memória não é confiar no seu ministério profético, na sua experiência como profeta. O que ele quer trazer à memória aqui é as misericórdias do Senhor. Quando ele confessa que quer trazer à memória aquilo que pode dar esperança e fala da misericórdia do Senhor, ele está falando daquilo que Deus me dá, o que não mereço. A palavra misericórdia literalmente quer dizer isso: é Deus me dá o que não mereço. Outra designação da misericórdia também é Deus sentir no coração, misericardia. É Deus sentir no coração a nossa angústia, a nossa miséria. A confiança na misericórdia de Deus é uma demonstração de dependência de Deus e não nas próprias forças. Quando Jeremias dá esse salto aqui de sabedoria, ele está literalmente dizendo: eu quero sair da tristeza, eu quero sair da minha angústia, eu quero sair dos meus momentos de depressão, eu quero partir da tristeza à esperança, eu quero sair da desesperança, porque ele diz aqui no verso de número 18, que a esperança dele já tinha ido embora, foi-se embora a minha esperança. Mas quando ele se volta para as misericórdias de Deus, a esperança dele volta. A esperança vem à tona. Em outras palavras, meus amados irmãos, todo sofrimento pela qual nós passamos, nós temos que depender unicamente das misericórdias de Deus. Porque é ela que nos sustenta, é ela que nos fortalece. Há um detalhe muito interessante, é que quando o profeta vai citar aqui no verso de número 22, a palavra misericórdia, ele utiliza duas vezes. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, uma. E depois ele utiliza de novo, porque as suas misericórdias não têm fim. Esse termo aí, misericórdia,
segundo alguns comentaristas da língua hebraica, não deveria ter sido traduzido como misericórdia, mas deveria ter sido traduzido por carinho. É como se o profeta estivesse dizendo: olha, Deus tem misericórdia. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, porque Deus tem carinho por mim. Carinho por mim. Outro fato interessante acerca dessa palavra misericórdia aqui, é que no hebraico ela vem da mesma raiz da palavra útero. Útero. A palavra misericórdia e a palavra útero, ela vem da mesma raiz. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo, é como se Deus estivesse demonstrando tanto carinho pelo profeta, é como se Deus se comparasse a uma mulher que tem o ventre, que tem o útero, e está esperando um bebê. De tanto carinho que aquela mãe tem por aquela criança. É como se Deus estivesse demonstrando esse mesmo carinho pelo seu povo. A palavra misericórdia também vem da raiz da palavra útero. Carinho, sentimento. Deus tem carinho por você. Deus tem sentimento por você. É por isso que Ele não nos consome. É por isso que Ele não destruiu o seu povo. Aleluia. Então o profeta Jeremias, ele traz a sua confiança nessa misericórdia. Misericórdia que jamais teria fim. Por que não teria fim? Porque ela se renova a cada manhã, a cada dia. Essa misericórdia está presente na minha e na sua vida. Jeremias traz essa memória da misericórdia porque ele está cansado de viver isolado no seu sofrimento de dor e de angústia. Olha o verso de número 23. Ele vai trazer a memória também acerca da fidelidade. Verso de número 23, ele diz: renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ele traz à memória o pacto de Deus com Israel. Ele traz à memória a fidelidade de Deus, que sempre foi linear, que sempre foi contínua, sempre foi fiel. Deus nunca feriu os seus acordos. Deus nunca feriu aquilo que Ele prometeu com o seu povo. Por quê? Porque Deus sempre foi fiel. Ou seja, Deus nunca teve variação ou sombra de variação. Deus permanece fiel. Então, Jeremias coloca essa esperança, essa memória na fidelidade de Deus. E esse versículo aqui, de número 23, é o versículo que Obadias escreveu aquele hino chamado Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Em outras palavras, a fidelidade do Senhor está atrelada à sua misericórdia, porque Deus é fiel à sua aliança. Por isso que Deus não tinha destruído a nação de Israel. O profeta Jeremias, ele coloca a sua confiança, ele coloca a sua esperança, ele traz à memória essa fidelidade. Se não bastasse isso, ele traz à memória também um senso de pertencimento ao Senhor. Quando ele diz: Deus é a minha porção. Verso de número 24, aí olha só como é que ele fala. Minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Quando o profeta Jeremias fala que o Senhor é a sua porção, ele está olhando para toda a nação de Israel, completamente destruída. Israel não tinha templo, o templo havia sido destruído. Israel não tinha mais terra, não tinha mais propriedade. Quando Deus fez a divisão das tribos, cada tribo ficou com a sua porção de terra. Cada tribo ficou com um pedaço de terra. Quando Deus dividiu as 12 tribos de Israel, só uma que não recebeu, foi a tribo de Levi. Mas quando ele diz, o Senhor é a minha porção, ele está aqui declarando o seguinte: olha, eu perdi tudo. Eu perdi a terra, eu perdi a pátria, eu perdi o templo, eu perdi a cultura, eu perdi o rei.
Mas Jeremias tinha Deus. E Deus era tudo. Jeremias ainda tinha Deus. E Deus era tudo. Em outras palavras, meus amados irmãos, diante do sofrimento, diante da dor, diante da angústia, diante da tragédia, só nos resta dizer que Deus é meu tudo, mesmo eu não tendo nada. Deus é meu pão da vida, ainda que me falte alimentos. Deus é o meu amigo melhor, ainda que eu só tenha inimigos. Deus se faz presente na minha vida, ainda quando eu não consigo enxergar isso. É Deus que enxuga as minhas lágrimas, por mais que elas rolem de dia e de noite. Eu consegui perceber que tudo que eu tenho nessa vida, por melhor que seja, é nada comparado ao Deus que é tudo. Que é tudo. Que é tudo. Deus é a minha porção. Eu pertenço a Deus. Deus me considera como filho. Portanto, ele vai concluir o verso de número 25. Portanto, esperarei nele. Nesse exato momento aqui, meus amados irmãos, o profeta Jeremias, ele transforma o seu momento de tristeza em um momento de esperança. Ele transforma as suas decepções, as suas lágrimas, suas angústias, numa confissão de dependência a Deus. Por mais que ele chore, por mais que ele se angustie, por mais que não exista resposta de oração, eu vou confiar em Deus. Por mais que as nuvens fiquem negras, por mais que o sofrimento se aproxima, por mais que as dores me angustiem a minha alma, eu não vou olhar para as minhas lágrimas, eu não vou olhar para as minhas tristezas, eu vou olhar para o Deus que tudo pode. Eu vou olhar para o Deus que não destruiu a minha vida. Se eu hoje sinto dor da neuropatia, eu não considero isso aqui como sendo a sequela do Covid. Eu considero isso aqui como sendo marca de um milagre. Eu estou vivo, eu estou respirando. Sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Não tem fim. E é possível, mesmo em momentos de angústia, mesmo em momentos de dores, de lágrimas, de desilusão, eu ainda confiar nesse Deus, eu olhar além das minhas dores e poder ver momentos de cores, de eu olhar em meus horrores e ver amores, de eu enxergar os meus temores e ao mesmo tempo ter a capacidade de gerar licores e semear flores. É isso que o profeta Jeremias faz, se não veja. Olha a mudança que o profeta Jeremias tem na sua mente. Você vai reparando, como eu disse aqui desde o capítulo 1, do profeta Jeremias só reclamando, só angustiado, triste, choroso, falando da situação de Jerusalém, falando do seu sofrimento, falando da sua angústia. Ele quase cai, ele quase tropeça, ele tem um lampejo de sabedoria. Olha só como que ele termina o capítulo de número 3. Olha que mudança que teve na visão do profeta Jeremias. Olha os verbos que o profeta Jeremias, como poeta, expressa aqui no verso de número 32. Olha o verso de número 32. Veja só os verbos. O Senhor não o rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Mais uma vez aqui a palavra carinho. Mais uma vez aqui a palavra que vem da mesma raiz do útero. Olha só o verso de número 38. Outro verbo. Acaso não procede do Altíssimo tanto bem como o mal? Olha ele exaltando aqui a soberania de Deus. Olha o verso 55 e 56.
da mais profunda cova. Senhor, invoquei teu nome, ouviste a minha voz. Olha o verso 57, outro verbo. Dissestes, não temas. Olha o verso 58. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma. Olha outro verbo. Remiste a minha vida. Olha que transformação aqui do profeta. Olha o verso 58, 59. Viste, Senhor. Olha o verso de número 60. Viste, Senhor. Olha o verso de número 61. Ouviste as afrontas. Olha o verso de número 63. Observa-os. Você percebe que há uma mudança aqui na visão do profeta? Você percebe que houve uma mudança na visão de Jeremias acerca de Deus, acerca da angústia, acerca das tribulações. Ele tem esse senso de consciência, de trazer à memória aquilo que poderia dar esperança. A alma dele agora é revigorada. A alma dele agora é despertada. Ele sai da tristeza e ele agora vai para a alegria. Ele sai da desesperança e ele agora parte para a esperança. Sabe por quê? Porque ele trouxe à memória aquilo que poderia dar esperança a ele. Eu não sei quantos de vocês aqui nessa noite está vivenciando ou já vivenciou dias difíceis na sua vida. Eu não sei quantos de vocês aqui nessa noite está com o coração angustiado ou triste por muitos acontecimentos na sua vida. Acontecimentos que marcaram profundamente o seu coração. Acontecimentos que te angustiam até hoje. São lágrimas que rolam e ninguém vê. São lágrimas que queimam a sua face e muitas das vezes você não consegue entender. Sabe por quê? Porque existem muitas situações da nossa vida que nós nunca haveremos de encontrar respostas. O livro de Lamentações, ele é um livro que termina sem nenhuma resposta. Sem nenhuma resposta. Pelo contrário, o livro de Lamentações termina com uma pergunta. Olha lá o capítulo 5, verso de número 22. Por que nos rejeitaria totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Ou seja, o livro de Lamentações, ele não vai nos propor uma resposta às nossas dores, às nossas angústias, aos nossos conflitos. Não. O livro de Lamentações vai nos dizer e nos mostrar que mesmo em momento de desesperança, eu posso esperar no Senhor. Mesmo nos momentos de decepções, Deus jamais nos decepcionará. Mesmo nos momentos de abandono da vida, Deus jamais não nos abandonará. Deus jamais nos abandonará. Mesmo nos momentos de terríveis lágrimas e angústias, eu vou me lembrar, Deus está comigo. Deus é a minha porção. Deus está do meu lado. Deus tem carinho por mim. Deus tem carinho por mim. Eu queria que você se colocasse de pé, em nome do Senhor Jesus. Paulino preparou um hino que eu gostaria que você cantasse juntamente com o Ministério de Louvor. Eu gostaria que você nessa noite tomasse posse dessa palavra. E lembre-se, Deus é bom. Deus é bom para todos os que esperam nele. Paulino vai cantar e a gente retorna em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor essa canção que é a poesia cantada daquilo que o profeta Jeremias escreveu. E a Vanessinha vai nos conduzir.
Tantas lutas, tantas dores, em um deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. A sua vida e a esperança do Senhor seja sempre sobre a sua vida. Eu não estou aqui nessa noite como alguém que sabe de tudo. Eu estou aqui nessa noite para dizer que mesmo conhecendo muitas passagens da Bíblia, muitas das vezes as angústias abateram a minha alma e eu percebi que por mais conhecimento que a gente tem acerca da palavra de Deus, quando a angústia, quando a dor, quando a tragédia bate à nossa porta, nós ficamos de fato vulneráveis. A gente cai, a gente falha, a gente se angustia, a gente murmura contra Deus. A gente faz perguntas que não têm respostas. Sabe por quê? Porque tudo que nos resta é tão somente confiar em Deus. Tudo que nos resta é simplesmente confiar na misericórdia de Deus. É crer que esse Deus, Ele é de amor sim, Ele é amoroso. Ele é compassivo. Ele não nos lança na cara nossas derrotas. Ele não nos lança na cara quando nós murmuramos contra Ele, ou quando nós questionamos com Ele acerca da nossa dor. Porque isso se abate em mim, ó Pai? Deus não lança na nossa cara. Deus simplesmente exerce com misericórdia. Deus simplesmente tem carinho por nós e nos diz literalmente: não temas, não temas. Mas não fique entregue às lágrimas, não fique entregue ao sofrimento, não fique entregue aos erros do passado, não fique entregue aos momentos de angústia do passado. Não permita que o seu coração se torne um poço de azedume. Veja flores além das dores, em nome de Jesus. Pastor, chama o pastor para fazer uma oração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Não sei qual é a angústia que nesse momento está no seu coração, mas como nosso irmão Sandro trouxe para nós, através da sua palavra, da palavra do Senhor, você não precisa experimentar do milagre. Você precisa experimentar da misericórdia desse Deus nessa noite. Você não precisa experimentar da bênção. Você precisa experimentar esse carinho que Deus tem com você. É isso que vai trazer flores ao seu deserto. É isso que vai trazer fontes de águas
a sua terra seca. Não é a bênção, é a presença desse Deus que é eterno, que é perene, que é imutável. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Fale agora com o Senhor agora. Tenha esse momento, coloque a tua angústia, a tua queixa diante do Senhor. E peça para que a presença desse Deus te inunde a ponto de você não sentir mais dor. Ou se a dor vier, ela não te incomodar mais. Porque você experimentou dessa misericórdia desse Deus que o ama tanto a ponto de entregar o seu filho para morrer em seu lugar. O seu nome estava escrito na pele desse Deus enquanto ele estava sendo crucificado por amor a você. Os nossos pecados estavam ali. E ele deseja que você nessa noite experimente dessa misericórdia, desse amor. Obrigado, Deus, por esta palavra que nos lembra o quanto a tua misericórdia e o teu amor é infinito para com as nossas vidas. Ó Deus, o que são as nossas dores e as nossas angústias diante daquilo que o Senhor oferece a nós, um amor tão infinito, tão maravilhoso. É que às vezes, ó Deus, como crianças, nós, ó Pai, ficamos tão chateados porque brinquedos se perdem e se quebram. Quando podemos olhar para a infinitude do teu amor, podemos olhar para a infinitude da tua misericórdia e nos deleitarmos nela. E nem lembrarmos, ó Pai, das coisas que estão ao nosso redor. Pai, o Senhor conhece a angústia e a dor do meu irmão e da minha irmã agora. O Senhor sabe, ó Deus, aquilo que o oprime, aquilo que o leva às lágrimas. Ó Deus, que o Senhor nesse momento possa trazer consolo e conforto. E que essa palavra, Pai, ministrada, possa, ó Deus, encontrar morada em nosso coração e mudar a nossa atitude. Para que teu nome seja glorificado, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a misericórdia do nosso Pai, o consolo e o conforto do Santo Espírito do Senhor, seja conosco e com tua igreja espalhada por toda a face da terra, até a volta bendita do teu Filho. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Uma boa semana. Dê pelo menos um abraço em 5 irmãos. Não se despeça sem antes abraçar e ter esse momento de comunhão. Lembrando que os irmãos, os homens, os varões, depois vêm aqui à frente para nós conversarmos um pouquinho sobre o dia do seminário.